Começando mais um Pode Expandir. Eu sou Renata Palomo E eu, Cibele dos Santos. e juntas nós vamos descobrir um mundo que ainda não conhecemos. É isso aí. Primeiro eu quero agradecer todos que estão se inscrevendo no canal, acionando o sininho. Valeu, gente, tá? Estamos decolando. E queremos hoje trazer para vocês o Dr. Marcos Fernandes. Ele é médico veterinário e ele tem umas terapias associadas e uma visão bem interessante sobre os animais e tutores. Boa noite, doutor. Boa noite, Boa prazer noite, doutor. estar aqui, Renata e Cibele, no programa Podcast Expandir. Isso Um grande prazer. aí. Parabéns pelo sucesso, viu? Obrigada Muito obrigada. pela presença, por ter aceitado o convite. E hoje ele vai falar para a gente, primeiro, assim, nós vamos falar várias coisas, mas eu acho que o que mais é diferente para o ouvido da maioria é a medicina germânica. Da onde é? Como surgiu? Do que se alimenta? Onde vive? Como se reproduz? Como se reproduz? História é essa, né? É isso. Medicina germânica nasceu na Alemanha, através de um médico oncologista conhecido como Dr. Hammer. Foi, infelizmente, em função de uma tragédia familiar. O filho dele foi assassinado através de um tiro acidental. E 90 dias depois da morte do filho, ele desenvolveu um câncer no testículo. E a sua esposa, médica também, que era e mãe do filho dele, desenvolveu um tumor de ovário. E ele ficou tão impressionado com isso, ele falou assim, mas espera aí, eu sou oncologista há tantos anos, será que sou saudável? Será que tem a ver a morte do meu filho com o meu tumor e o tumor da minha esposa? E aí, a partir daí, ele começou a estudar, entre aspas, a origem emocional das nossas doenças ou dos nossos sintomas, né? Então, a medicina germânica nasceu, infelizmente, dessa tragédia familiar. É como, assim, uma crença pessoal minha. Como tudo só tem um sentido, que é o bom sentido de levar a gente para um lugar melhor, às vezes ela vem com dor, né? Às vezes esse estímulo vem com um pouco de dor. E essa medicina, como que aplica isso nos animais? Porque eles não têm eles têm somatização? O animal tem somatização? Tem. O Dr. Hammer, quando fez as tais 5 leis biológicas, onde ele explica que as doenças vêm de conflitos biológicos, conflitos emocionais, ele diz o seguinte, olha, essa medicina que eu estou criando serve também para os animais, desde que eles sejam mamíferos. Então, todos os animais que mamam, as suas enfermidades obedecem a essas 5 leis. Agora, qual que é a grande novidade? Que aí foi uma criação minha. Eu peguei a ideia da família multiespécie, que é aquela família formada por indivíduos de espécies diferentes. E através de outros autores, eu cheguei na seguinte fórmula: os conflitos que nós não resolvemos, infelizmente, se transformam em doenças dos nossos pets. Ele falou algo semelhante em relação às crianças. Os conflitos que os pais não resolvem podem, de alguma forma, passar a somatizar esses conflitos em sintomas ou em doenças nas crianças, né? E eu coloquei isso para a medicina veterinária dentro da família multiespécie e foi impressionante o que a gente passou a ter de resultado na medida que a gente trata das pessoas e não dos animais, quando os mesmos chegam no nosso consultório adoentados. Interessante. Partindo do conceito dessa família multiespécie, isso significa que a partir do momento que eu trato o meu pet como se ele fosse um filho? Na verdade, se você faz isso, você com certeza piora essa relação de identificação. Esse é um conceito de Freud de 1921, onde ele diz que os filhos se identificam com os pais. Aí no meu primeiro livro, Cara de um Focinho do Outro, eu peguei esse conceito e levei para a veterinária. Os animais veem os seus tutores como os pais, e eles se identificam com eles, trazendo para eles as suas questões. Agora, a família multiespécie acontece independente do processo de humanização. Interessante a sua pergunta. Mas, quando humanizamos os animais, essa via passa a ser mais estreita. Entendi. E é uma coisa interessante, quando a gente estuda as questões espirituais, da espiritualidade, que se fala de reencarnação, eles falam que o animal ele vai evoluindo até chegar ao hominal. Será que é uma evolução chegar ao hominal? É uma boa pergunta. Essa é a pergunta mais difícil que você poderia fazer aqui para mim. Não sei. Parece que existem 2 correntes dentro
mudando um pouco de assunto para esse tema da espiritualidade, né? Aquela que acredita que o animal de fato segue um caminho mineral, vegetal, animal e hominal, e a corrente que crê que não, que a evolução é dentro da espécie ao qual eles pertencem, né? Então há esses dois olhares, né, para essa questão, né? Entendi. E falando como a gente tem uma família multiespécie, sem essa denominação de onde os tutores são pai e mãe dos pets, como é que funciona isso de forma saudável? Excelente pergunta. Eu, por exemplo, moro com uma gatinha que meu filho pegou na rua. Mora eu, a gatinha, e meu filho tá lá toda semana. É uma família multiespécie. É uma família formada por indivíduos de espécies diferentes, espécie humana e espécie felina. Se eu olho para minha gata como uma gata, reconhecendo que ela tem um pai gato, uma mãe gata, e eu não fico com histórias tipo, vem com o papai, né? Ou vem com a mamãe, ou o papai vai sair. Tipo isso, eu tenho uma família multiespécie de uma forma saudável. Agora, uma família multiespécie disfuncional, uma relação tóxica, é quando eu, consciente ou inconsciente, coloco esse animal no lugar, por exemplo, de uma filha que eu não tive, uma esposa que eu não tenho. Isso acontece muito. Normalmente, os animais entram mais no lugar de filhos, né, dentro dessa família multiespécie, que é a grande carência entre aspas, né, das pessoas, das mulheres, dos casais, enfim, né? Sabe uma coisa que me veio agora que eu preciso fazer uma correção também? Porque eu tenho um cachorro e 2 gatas. Mas a gente criou eles assim muito próximos, então eles vivem juntos. Eu falo que eles são irmãos. Eu posso falar isso se eles são de espécies diferentes e são animais? Não pode. Agora que me veio. Irmão significa que vem do mesmo genitor e genitora, o que não é uma verdade. As pessoas falam assim, doutor, eu não chamo o cachorro de filho. Aliás, eu até chamo, mas eu sei que ele não é meu filho. Então, aí eu digo para ele, eu posso chamar minha namorada de filha? Eu posso chamar minha filha de esposa? Não, lógico que não. Então, cada um tem que estar no seu papel. Cada um não pode sair da sua base familiar. O homem tem que estar no lugar de homem, a esposa no lugar de esposa, o filho no lugar de filho, o cachorro no lugar de cachorro. E Bert Hellinger dizia, né, quando um indivíduo da família não está na sua base, toda a família está sofrendo um emaranhamento. Não é verdade? Então, é muito importante isso, né? E às vezes as pessoas falam assim, eu pergunto para o cliente, né? A senhora chama, uma vez teve uma cliente que eu perguntei, a senhora chama o cachorro de filho? Ela falou, lógico que não, doutor, comigo não tem isso. Eu falei, nossa, que beleza, né? E me enganei, né? Eu achei que a senhora chamava. Eu falo assim, vem com a titia, vem com a titia. Mudou o parentesco. Eu falei, eu não me enganei. Então eles são amigos? Nem amigos? Eles são tutelados. Tutelados. E as pessoas me perguntam, doutor, se eu não chamar de filho, eu vou chamar de quê? Eu digo, o cachorro não tem nome? A senhora não colocou nome no cachorro? Eu falei, lógico que eu coloquei, é Rex, chama de Rex. Por que a gente coloca nome nas pessoas? Por que a gente coloca nome nos animais? É a identidade deles. É isso que eu ia falar. A gente está tirando a identidade dele. Exatamente. Então, Rex, vamos passear. Rex, vem comer. Rex, vamos no pet shop, tomar banho. Enfim. Né? É lógico que algum grau de humanização, que é da vida de gente a quem não é gente, terá, porque não tem como. Sim. A gente vive em apartamentos cada vez menores, os animais estão tendo cada vez mais contato, as famílias fragmentadas, divórcios, separações, né? As pessoas morando sozinhas, verticalização dos grandes centros urbanos, né? Carências emocionais totais, né? Falta de humanização do próprio homem, né? E é engraçado, a gente precisa do animal para se humanizar, né? É verdade. Então, eu acho que tem alguma coisa errada com a gente ultimamente, né? E fica esse mimimi. Eu não pode chamar, né? Às vezes as pessoas me respondem assim, doutor, o cachorro é meu, eu chamo do que eu quero. Eu falei, isso é verdade. É verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora. Segundo meus estudos, 4 livros publicados, 30 anos de consultório, 3 décadas, quanto mais a senhora coloca o seu animal no lugar de filho, mais a senhora vai vir aqui gastar consulta comigo. Aí a senhora que decide. O animal sofre, a senhora gasta dinheiro, a senhora sofre também porque a gente percebe o amor que a senhora tem pelo animal, mas de fato a decisão é sua. Né? Eu deixo as pessoas bem à vontade. É, claro. Até a pessoa compreender na realidade
a importância desse conceito. E é uma quebra de É paradigma, uma né? quebra. Porque hoje tem essa história do politicamente correto, é muito fácil para mim. Inclusive, eu tenho visto muitos colegas, essa é uma crítica construtiva que eu faço a eles, né? Outro dia eu estava na sala de espera de um hospital veterinário aqui em São Paulo, e aí entrou um cliente, um casal com o cachorro, aí o veterinário falou assim: pai, não acredito que ele está aqui de novo, o que que ele tem? Mãe, ele vomitou? Veja, caros colegas, não incentivem esse tipo de postura dos tutores, porque chega uma hora que vocês não vão dar conta de resolver essas demandas internas, que são processos carenciais emocionais dos tutores, que nós, veterinários, não temos formação para dar conta dessa demanda. Então a gente estimula um processo, mas depois a gente não sabe o que fazer com isso. Né? Então, a pessoa não está fora de si. Então, se a gente estimular esse comportamento, sim, a gente vai ver pessoas fora do seu padrão que a gente considera razoável. E doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Caso hoje eu tenha esse hábito de chamar o animal de filho, como que a gente desconstrói isso? Simplesmente eu deixo de chamá-lo assim e passo a chamá-lo por sua identidade? Ou tem algo que a gente precisa fazer? Perfeito. Hoje mesmo atendi um cachorro com colite, a tutora também tem colite, né? Aí eu disse para ela o seguinte: olhe para o seu animal e diga assim: querido animal, eu tenho muito amor por você, você é muito importante para mim, mas você não é meu filho, você é um cachorro. Você tem um pai cachorro e uma mãe cadela. Pare de pegar minhas angústias, tristezas, decepções, desilusões. Isso é frase de cura de Bert Hellinger, que Bert criou para as pessoas e eu adaptei para as questões sistêmicas da família multiespécie. Perfeito. Então, aí seria esse procedimento para todos os animaizinhos que nós temos. Devolver a identidade deles e a força deles, né? Perfeito. Perfeito. É importante que, para que a gente tenha saúde, nós estejamos ligados à nossa fonte primária, nosso sistema biológico primário original, que é pai e mãe. Eles têm um pai e uma mãe. Quando você fala, vem com a mamãe, você está excluindo a mãe verdadeira dele. Além do que é uma grande mentira. Você não é mãe dele. Você é a tutora dele. Você tutela ele. Ele é o tutelado. Mas ele não é seu filho. Por mais amor que você tenha para com esse animal, e eu creio muito nisso, e esse animal para com você, ele não é seu filho. Cada coisa tem que estar no seu lugar. A gente começa dessa forma, dando uma ordem. Amor sem ordem é desordem, segundo Bert, né? Então, a ordem precede o amor. Então, é a mesma coisa, eu posso ter um filho, né, e dar muito mimo, muita atenção, muito carinho, e eu vou estragar meu filho. Então, primeiro a ordem, depois o amor. Isso é muito importante, né? E uma dúvida também. Supondo que o tutor esteja passando por algum problema, e aí o que acontece? Ele tem ainda essa visão de ser o pai ou ser a mãe do animal. O animal somatiza isso do tutor por conta dessa inversão de papéis? Ele somatiza de qualquer forma, quando humaniza, pior. Essa é uma observação de consultório. Quanto maior a humanização, maior a identificação. Por isso que eles têm as mesmas doenças, as mesmas questões que nós. Porque se filho biológico eles fossem, eles teriam as mesmas predisposições que nós temos a adoecer. Por isso, o primeiro livro, Cara de um, Focinho do Outro, mostrando essa relação. Aproveita e mostra o livro, que são maravilhosos. Tiago, pode mostrar aqui? Esse é o primeiro? O primeiro livro. Esse livro nasceu do meu curso de formação em psicanálise, onde eu escrevi um TCC para me formar, e um dia a professora Guimar Martins, que é uma terapeuta infantil, olhou o livro e falou, olhou a monografia e falou, mas isso não é uma monografia, isso é um livro. Né? Eu transformei no livro Cara de um, Focinho do Outro. Ai, eu amei a capa, linda, linda. Aí temos os animais e as constelações familiares, que fala bastante disso que a gente acabou de falar. Exatamente. Eu lancei 2 anos depois que eu me formei em constelação familiar sistêmica, onde por 2 anos eu constelei demandas animais relacionando com os tutores, com a família humana ao qual o animal estava inserido. Temos aqui medicina germânica multiespécie para iniciantes. Legal? Para iniciantes. Né? Esse terceiro livro eu escrevi depois que eu fiz o curso de formação em medicina germânica e levei
associado à minha experiência de 3 décadas de consultório, para a realidade de consultório veterinário, né? E temos mais um aqui, síndrome familiar multiespécie, método Marcos Fernandes. Pois bem, esse é o último livro onde eu classifiquei essa doença, que é uma doença, essa síndrome, né? Síndrome que significa uma doença que tem várias causas. Onde a gente entende que as doenças não são exclusividade dos animais. Então, se tem alguém nos ouvindo hoje e o cachorro está com algum problema de saúde, essa doença não é dele, especificamente e exclusivamente. Isso tem uma relação com a família humana ao qual ele está inserido, né? E o animal é permeável às emoções, sentimentos e a questões humanas, né? E eu criei um método onde você diagnostica e trata essa questão, né? Ai, essa já era a minha pergunta. Como que a gente corrige? Eu ia lhe perguntar, alguns animais apresentam problemas de pele crônicos. Tem alguma coisa especial aí, um diferencial das outras doenças? Tem. Quando o animal se coça, especialmente nas dermatites alérgicas, chamadas dermatite atópicas, ele está somatizando um conflito de separação do tutor. Então, segundo o Dr. Hammer, as coceiras estão sempre relacionadas a separações. Separações que queremos nos separar do nosso cônjuge, por exemplo, e não conseguimos, ou nos separamos e conflitamos com isso, ou quando criança, né, muitas vezes a mãe saía para trabalhar, né, com alguma dificuldade financeira, deixava com a avó na creche e a gente se separava da mãe. E agora, na fase adulta, a gente manifesta coceira, tanto em nós quanto nos animais ao qual se identificam conosco, né? Então é conflito de separação. Doutor, vou fazer uma pergunta agora. Supondo que o animal, ele nasceu e ele tinha uma família que cuidava dele. Aí ele sofreu um abandono e uma outra família resgatou esse animal. Ele continua trazendo informações desse primeiro ambiente familiar ou não? Continua. Ah. Normalmente, ele, na atualidade, sofre a ação dos 2 sistemas ao qual ele pertenceu e outro ao qual ele pertence, né? Aliás, de 3 sistemas, né? O sistema dele, pai cachorro, mãe cachorro e ele, o sistema ao qual o abandonou, e segundo o que você disse, e o terceiro, que é o sistema atual que resgatou esse animal. Esse animal está submetido a vários sistemas, né? É igual a gente. O meu primeiro sistema foi meu pai, minha mãe, meus irmãos. O segundo sistema eu formei quando eu me uni a uma mulher e tive um filho. Então, muitas vezes a gente pertence a vários sistemas familiares. E no caso de quem adotou, a gente tem como fortalecer mais esse último ambiente e fazer com que esse segundo fique isolado, alguma coisa assim, ou não? Não. A gente não tem poder sobre isso. O animal, ele vai somatizar as questões de acordo com as predisposições dele. Por exemplo, você citou abandono, né? Muitas vezes, alguém que resgata um animal na rua, abandonado, também internamente tem um abandono, né? Então, isso chama fenômeno da ressonância mórfica, também conhecido como lei da atração. Tudo, de alguma forma, se completa ou se complementa, né? Você está aqui no universo, o cachorro está aqui no universo. Por que vocês se uniram, né? Eu tenho clientes que adquiriram o animal, pegaram o animal na rua, por exemplo, e o cachorro tinha a mesma doença que a pessoa. Como esse fenômeno ocorreu? Como ela foi escolher justamente um animal que tem as mesmas predisposições da família dela, humana, a adoecer? É o fenômeno de ressonância mórfica. É o caso do amigão. O amigão apareceu pra gente assim, e ele ficou na frente ali do comércio e nunca mais foi embora. Cachorro nunca erra de endereço. Nunca erra de endereço. Não tem acaso. Coincidência é uma palavra que a gente devia abolir do nosso vocabulário. Tudo tem uma lei sincrônica, há uma sincronicidade nos acontecimentos da vida da gente, né, que a gente não entende ou não entendia. Agora estamos entendendo, né? Eu tô falando amigão, gente, é o meu caramelo lindo, amado. Ele é mesmo, ele Não tem é? cara de Ele amigão, tem cara de cachorro. amigão. Ele é muito, muito bonzinho, assim. E eu faço essas perguntas porque ele já veio com umas características assim que o pessoal pergunta, fala: "Mas vocês treinaram esse cachorro tal?" Não, ele veio
parece que ele veio pronto, assim, sabe? Mas a gente percebe que ele traz, assim, uma bagagem de medo, às vezes ele fica tristinho, tal, e demorou muito para a gente conseguir colocar ele dentro de um carro, tal, porque tamanha Desconfiança que desconfiança que ele tinha, né? O medo da gente fazer o mesmo. Por isso que eu falo que se ele guarda essas informações do ambiente anterior que ele tinha, né? Guarda, e eu te pergunto, eu perguntaria se estivesse na frente de um cliente lá no consultório, quem tem medo em casa? Quem é desconfiado em casa? Às vezes o animal está identificado com um pai, o seu pai, a sua mãe, às vezes que ele nem conheceu, mas que Nossa! através de você, que é metade pai, metade mãe, ele se liga ao seu pai. E a partir daí ele adquire características similares, semelhantes ao seu sistema familiar. Nossa! Então isso vai além, né? É transgeracional. Transgeracional. É transgeracional. Como se filho seu fosse e adquirisse uma característica do seu pai. E como que a gente trabalha isso nele? Uma das formas é, especialmente, não colocando ele no lugar de filho. Uhum. Porque quanto mais ele tiver nessa figura, mais ele vai assimilar questões como se filho fosse seu de fato biológico, né? Assimilando questões do seu transgeracional, né? Então o ideal é você tratá-lo como cão. Por exemplo, eu gostei do nome dele, Amigão. Uma das formas que eu vejo do processo de humanização, um dos exemplos, é dar nome de gente a quem não é gente. Por exemplo, às vezes chega no consultório a Dona Maria, traz o cachorro e pergunta: ô, Dona Maria, tudo bem? Como é que chama o cachorro? Ela fala: Joaquim. Joaquim Augusto. Não, você tá brincando, mas tem isso mesmo. Aí eu falo: por que Joaquim? Aí ela fala assim: foi um irmão que eu perdi de câncer. Foi um filho que eu não carga, tive. né? Que carga. Você percebe? Então, ela falou assim: não, mas foi às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu nem sei por que eu dei esse nome. Então, a senhora não sabe, mas eu sei, eu sou psicanalista. Eu lido com o inconsciente. Há alguma questão no seu inconsciente que determinou que esse animal deveria se chamar Joaquim. Primeiro, por que a senhora escolheu um cachorro do sexo masculino? Não, eu não escolhi, foi ele que me escolheu. Não. Vocês se atraíram. Às vezes é o masculino do sistema familiar dela que está excluído. Às vezes esse Joaquim era um irmão excluído ao qual ela sente alguma culpa, alguma questão inconsciente, né? Então, dar nome de gente para o animal já é um caminho para humanizá-lo ainda mais. É uma carga. É como na constelação a gente vê pessoas colocando filho de júnior, de neto, o mesmo nome do avô, que às vezes se suicidou, né? Então são coisas assim que a gente não tinha conhecimento o quão importante eram, mas hoje a gente já sabe que existe uma memória celular, falando de uma forma mais científica, né? E é o mesmo conceito, né, adotado para as pessoas, traz toda essa força e essa bagagem para os animais também. Sim. Eu fiz o seguinte, eu peguei os livros de Bert Hellinger e onde ele escrevia criança, eu riscava e colocava cachorro. Relia a frase, falei, gente, eu relia a frase e olhava das minhas observações de consultório. E eu via que batia. Ou seja, se eu substituísse criança por cachorro, eu estaria alinhado a Bert Hellinger. Foi o que eu fiz. Foi assim que eu escrevi o segundo livro. Nossa, faz todo sentido. E existe uma problemática do animal independente do humano? Existe. Mesmo quando ele vive numa casa com... Porque tem animais que vivem na rua, né? Mas a gente está falando de pets mesmo, que tem tutores. Ele pode ter um processo dele independente do processo da casa? Pode. Vou dar um exemplo. Às vezes a mulher tem o cachorro, o casal e o cachorro, a mulher engravida. Aí o cachorro se sente rejeitado, preterido, abandonado, embora a tutora não fez isso diretamente. Essa rejeição que ele sentiu, não a tutora não sentiu, mas ele sentiu, o adoece. Então, eles vivem conflitos deles, eles têm questões deles, né? E porque eles também estão em franca evolução, assim como nós. A gente diferencia porque a gente acha eles muito diferentes da gente, mas a forma de adoecer é extremamente parecida, né? E tanto nós quanto eles estamos nesse caminho da expansão de consciência, do crescimento, né? Do processo evolutivo, né? Mas isso é notável, né? Os vídeos que a gente vê, eu lembro quando era criança pequena lá em Barbacena, que a gente saía na rua e tinha muito gato, por exemplo, arisco.
Era muito difícil você passar a mão num gato na rua. Hoje, você abaixa, eles vêm para passar a mão mesmo, sem te conhecer. E a interação deles com outras espécies, aquela coisa assim, gato não gosta de cachorro. Tudo bem, quando você criava junto de pequenininho, mas hoje é muito comum isso, é muito mais fluido entre espécies e a inteligência, assim, a comunicação a comunicação que eles estabeleceram com os humanos. Sibeli, toda razão. Cachorro não é mais cachorro, né? Dá pra gente notar. Gato não é mais Sim. gato, mudou tudo, né? Nós mudamos, nós evoluímos. Eles também evoluíram. Embora a proximidade que eles hoje têm conosco, muitas das vezes os adoecem, muito mais que adoeciam quando você era criança lá em Barbacena. Isso. Quando eu era menino lá em Mococa, por exemplo. Então, era uma outra realidade. O animal tinha uma outra dinâmica dentro da família. O cachorro era no quintal. Era no quintal, com o resto da comida do almoço e da janta. Meu Deus. Hoje o cachorro come na mesa, o cachorro toma banho no banheiro, o cachorro dorme na cama. Há uma relação de proximidade impressionante, né? Eles hoje são os nossos coterapeutas. Sim. Por isso que são chamados animais de companhia, porque eles são a nossa companhia. É quase uma simbiose, né? Isso, exatamente. Exatamente. Que pode ser menos tóxica ou mais tóxica, né? Depende da relação que você tem com o animal. Isso é importante dizer, porque as pessoas acham que amar. Às vezes a pessoa fala assim, eu falo, o cachorro está sofrendo. A pessoa fala, como? O cachorro vive aqui no apartamento, 100 metros quadrados, tem de tudo. Eu falo, então, ele tem contato com outros animais? Não. Ele tem contato com a natureza? Não. Ele sai para socializar? Não. Então ele está sofrendo. Porque, não sei se a senhora percebeu, ele não é seu filho. Ele não é da nossa espécie. Não adianta fechar ele num apartamento com Netflix, com Wi-Fi, entendeu? Não é isso, não são esses os valores dele. Esses são os seus valores. Os valores da nossa espécie, não os dele. E muitas vezes a gente acha que está fazendo o melhor para ele, mas... Sempre, né? Eu acho, até quando a gente vê nas constelações humanas, a maioria do impulso é de amor, de querer fazer pelo outro, o melhor pelo outro, e no fim tá danando tudo no meio do caminho, né? Quanto que uma mãe ou um pai destrói um filho? A gente vê isso nas constelações. E alguém pode dizer, é por amor. Não. Esse é um amor incoerente, inconsequente, infantil, carente. Isso não é um amor. É o que está acontecendo hoje, né? A gente não permite com que as crianças e adolescentes tenham suas devidas frustrações, e a gente está criando uma geração de crianças e adolescentes que amanhã, quando adulto, não sabem lidar com dor, sofrimento, com a palavra não, né? Então, é novamente um amor sem ordem, né? Que Bert falava tanto, né? Com os animais também tem que ser assim. Só o amor não basta. Outra frase de Bert, né? A gente acha que o amor resolve tudo. Não, eu amo ele demais. Então, se você ama ele demais, você com certeza está prejudicando ele. Não sei se você percebeu. Amar na medida, né? É sempre o equilíbrio. O excesso O excesso, ele descompensa, né? Voltando lá à medicina germânica, que eu achei muito interessante a base dela. Então, ela tem uma base muito ligada à psicossomática. Isso. Vamos dizer que é algo ligado a essa questão. Existe um conflito biológico, existe uma somatização. Pronto. É por aí. E a reversão disso, né? A reversão da desordem, como que se dá? É por medicação? É por observação? Como é que funciona? Pergunta interessantíssima. Segundo o Dr. Hammer, a cura dos conflitos e das doenças se dá através de um papel e uma caneta, onde você, após passar por um terapeuta, identificando qual é a origem emocional do teu sintoma ou da tua doença, você vai até essa situação que lhe ocorreu e e foi o start para a doença e descreve essa situação. Então, em 1985 eu tive uma perda, essa perda foi muito importante, eu senti muito mal, né? Eu fiquei vários dias sem dormir, enfim. Quando você escreve, você exonera, você elimina, né? Você revive o conflito, e a partir do momento que você olha em direção a esse conflito, você tem a chance de cura dessa situação. Então, através de uma forma simples e objetiva, ele pedia para escrever os conflitos, né? Então, essa é a dica que eu dou quando os animais chegam no consultório doentes, eu identifico o conflito e vejo que é do tutor. Aí eu peço para ele fazer isso.
profundo, né? E simples. Geralmente essa é a relação, né? É muito profundo e é muito simples também, mas no mesmo tempo muito difícil, porque parece simples escrever, olhar para a dor e descrever. É que você revive. É esse que é o... Concordo em gênero, número e grau. As pessoas não querem nem olhar para o conflito. Quanto mais escrever ou falar sobre ele. Né? Embora o Dr. Hammer tenha dito que a escrita é a grande cura, ele dizia mais, ele dizia que quando as meninas, especialmente, né, da nossa geração, tinham diários, a sociedade era mais saudável. Porque elas colocavam ali o que elas viviam. Os dissabores, as frustrações. Briguei com meu namorado no cinema, no domingo. Então, quando ela colocava isso na escrita, hoje a gente põe no Instagram, né? Isso que eu ia falar. Será que eu penso? Mas não foi. Não, depende. O pessoal só põe coisa boa. Exatamente. Só o que deu certo. Matou, é isso. Mas eu acho que tem os dois extremos aí. Tem gente que coloca também o desabafo. Tem gente que usa a rede social para terapia, né? Acha que é um momento terapêutico, né? Entendo que não é o mesmo efeito, óbvio. Porque talvez não coloque toda a emoção que uma escrita coloque. Ele dá um outro exemplo. Quando nós íamos na igreja confessar com o padre. Era a terapia da época. O simples fato de você olhar para a questão que você fez, tirando todo o cunho religioso, a simples exoneração da fala, né? A psicanálise é isso, né? É você escutar o que você fala e ressignificar, ressignificar é olhar com outro olhar a tudo que nos acontece. Na medida que você ouve o que você fala, você passa a ter aquele entendimento de uma outra forma, um outro olhar, né? E nós perdemos isso. Não escrevemos, não conversamos, nos isolamos atrás de uma tela, de um smartphone, né? Por isso, cada vez mais adoentados estamos. Vejam a quantidade de drogarias e farmácias que abrem, que são shoppings hoje, são centros de compra em cada esquina, para remediar, atenuar sintomas que nós estamos doentes, completamente, infelizmente. E poderíamos resolver isso de uma forma simples e objetiva. Parafraseando o próprio Bert, né? O essencial é simples. A gente só complica. Porque a gente enfeita tanto pavão que perde a origem, né? Tá na nossa formação que raciocínios muito rebuscados, coisas muito complexas, é o que tem valor. E não é. É o contrário. Mas até chegar nesse ponto, tem que vir cabelo branco, né? Até a gente chegar no simples, a gente já deu aquela volta enorme. Exatamente. E é interessante quando a gente enxerga para esse olhar, porque o que acontece? Que é o mais difícil que você está comentando, é a gente encarar a situação. Sim. Então, a gente está vivendo agora num momento que eu escondo aquela dor, e aí eu quero transparecer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu estou vivendo. Fugindo, né? Fugindo, né? Uma válvula de escape. Mas aquilo está lá. Tá. Eu acho o meu trabalho bastante interessante, porque a pessoa, quando chega com o cachorro doente no consultório, ela jamais vai imaginar que eu vou olhar para o conflito dela. Nunca. Então a pessoa chega, doutor, o cachorro está se coçando, quero ver o que ele tem. Eu digo, a senhora se separou há pouco tempo? A pessoa quase cai da cadeira, né? Então por quê? Eu falei, não, porque isso aqui é um conflito de separação. Qual que é a sua questão em relação à separação, né? E aí ela é obrigada a olhar para curar ou melhorar o sintoma que o animal ao qual ela diz tanto amar está apresentando. Eu sou mais um terapeuta familiar multiespécie do que um veterinário. Eu entro na família pela porta do cachorro. Eu ia falar isso agora. Mas esse nome é tão legal, né? E é um terapeuta trabalho multiespécie. E é um trabalho tão rico, porque assim, a cura não vai vir só para o cachorro, vai vir para a família. A cura é sistêmica. É sistêmica. A doença não é exclusividade de ninguém. Se eu hoje estou doente, não é exclusividade e responsabilidade minha, exclusivamente. Eu peguei isso de um processo sistêmico, pai, mãe, ambiente, é tudo tão bonito e tão complexo, né? E a gente trata, errando, os médicos e os veterinários, respectivamente, tratando de pessoas ou animais exclusivamente, considerando somente o indivíduo, ou a doença ou o órgão afetado. É um grave erro. Estamos no século XXI, terceiro milênio.
Então já está na hora de nós olharmos para essas questões com um olhar amplificado e aprofundado. Então, estamos aqui, por isso no seu podcast, Para expandir. expandindo a consciência. Falando nisso, eu fiquei pensando que, então, quanto mais, quando a pessoa tem tendência a guardar, esperar que as coisas funcionem sozinhas, se resolvam sozinhas, não preciso olhar para as dores, olhar para os conflitos, você está criando uma doença muito grande na sua vida, então. Meu Deus. Inclusive, com o livro ao qual eu apresentei vocês, eu escrevi na dedicatória: os conflitos que não resolvemos se transformam em doenças nos nossos animais. Isso eu digo, Dr. Hammer diria: os conflitos que vocês não resolvem se transformam em doenças em vocês. Porque quando você não olha, você exclui. Tudo que você exclui aumenta, tudo que você olha diminui. Então, olhar para uma doença, olhar para um sintoma, olhar para uma exclusão é curar esse processo. A gente na medicina pensa assim: nossa, nasceu um nódulo, né? Tem que retirar, extirpar, eliminar. Veja as nossas palavras. Extirpar o quê? Ele é teu, você que fez. Não estou dizendo para a partir de agora ninguém tirar nada, mas veja, há que se ter um raciocínio mais rebuscado, mais inteligente, mais interessante em relação às doenças. Até porque é verdade, tirando ali aquele detalhe, você não resolveu a questão. Resolveu? Não. Não resolveu. Não foi na causa. Não foi na causa. Né? Você pode até tirar por um cuidado extremo, etc. Está lá. É teu. Você tem que olhar para isso. O que ele representa? A doença ou o sintoma vem te convidar para olhar aquilo que você não quer olhar. Aquilo que você não quer ver. E quando não aparece em você, aparece no seu filho, quando tem a idade, ou, especialmente no meu caso, aparece nos animais de estimação, ao qual a gente tanto gosta, né? Então, toda doença é uma exclusão, né? Diria Bert Hellinger e Stephen Hausner, né? Um homeopata, discípulo de Bert também, né? Que olhava, médico que era, para as doenças, né? Então ele dizia que toda doença é uma exclusão. Para onde você não quer olhar, né? E aí se transforma em sintoma e doença. Se está doendo a minha mão, eu preciso olhar para alguma coisa. Quando eu olho, olhei, dor melhor. Esse é o significado de uma doença ou de um sintoma. Fazer com que você olhe aquilo que você não olha. Nossa, eu tô bugada ultimamente. Não, mas isso, o que ele falou agora é uma frase assim que realmente cai a ficha. Geralmente é o que a gente não quer olhar mesmo. Então, a partir do momento que você olha, você vai tratar aquilo, porque você está encarando. E você está elaborando, né? O primeiro passo é olhar. Você não pode mudar aquilo que você desconhece. Primeiro você se conhece. Por isso, o autoconhecimento é importante. Aí sim, a partir daí a gente pode mudar qualquer realidade nossa. Mas sem se conhecer, não é possível. Que é o que a gente fala, né? Essa, na realidade, é a nossa grande missão. O pessoal fala tanto de missão, uma coisa tão assim, mais... Sim, como se fosse... Cura de... Não. Como se fosse algo assim tão... eu preciso fazer algo de impacto. Não, a gente precisa só nos conhecer. Eu estou pensando aqui como a evolução da nossa sociedade, como está organizada hoje, como ela contribui para as doenças, né? Porque, por exemplo, mulheres se juntavam e conversavam. A gente tem muita mania de dividir o que deu errado. A gente se abre muito com a outra. Eu acho que para os homens é até pior. É muito difícil para um homem chegar para um amigo e falar: não, eu estou com uma dor de amor. É muito difícil. Por isso que tem mais viúva do que viúvo. Com certeza, com certeza. Primeiro porque os homens se cuidam menos, eles vão menos ao médico, eles se olham menos. E segundo, que eles se socializam muito menos, né? Então eles morrem muito mais, eles adoecem muito mais. A mulher tem uma inteligência emocional que é facilitada pela fisiologia, pela relação que ela tem com as suas questões hormonais, que não favorece o homem, né, no seu comportamento. Então por isso que vocês são mais saudáveis, né? Com certeza, com certeza. Essa troca, esse happy hour, né? Essa coisa que tinha...
pré-pandemia, né? Que eu acho que se perdeu um pouco, né? No trans-pandemia nem se fala, e pós-pandemia, idem, né? A gente perdeu isso. A gente está se socializando através de telas. Sim. As redes sociais, elas estão aí. E hoje nós sabemos que muitos hormônios ou neurotransmissores, como ocitocina, né, o hormônio do amor, o hormônio do prazer, conhecido como também o hormônio do bem-estar, ele é eliminado a partir do contato físico, do toque, de pegar na mão, de dar um beijo no rosto, né, o abraço, né? Então, quanto menos a gente socializa, mais a gente tende a adoecer, especialmente dos quadros psiquiátricos, porque esses neurotransmissores, eles são fatores de proteção para essas doenças, que uma vez que estão em níveis rebaixados, eles não nos protegem. Então esse é um fator importante, a socialização. Por isso que a pessoa acha que o cachorro vivendo isoladamente num apartamento, isso é saudável. Não é. Hoje nós temos essas creches que socializam muitos animais, apesar do nome humanizado, mas que mantêm esses animais em seus sistemas familiares originais. Isso é bacana, isso é saúde. Doutor, uma pergunta. Como que funciona, então, para o animal que ele é abandonado e continua vivendo na rua? Como que é esse processo sistêmico dele? Porque De ele já ter tido uma família, uma mas e daí de família. repente ele fica sozinho e não tem ninguém, nenhum tutor, nenhum auxílio. Como que... Tanto é verdade que hoje a justiça vê como crime o abandono, né? Maus tratos aos animais hoje tem um outro olhar, né? Então ele sofre muito, com certeza. Porque a gente acha que maus tratos estão relacionados somente a não dar água, comida, deixar em espaço pequeno. Mas existem as questões emocionais, os sintomas mentais, que são tão maus tratos ou mais do que o próprio maus trato físico, né? E maus tratos não é só o abandono. Eu passei ali de domingo na Avenida Paulista, eu vejo às vezes temperatura de 30 graus, o cachorro com vestidinho, brinquinho, colarzinho, unha pintada e pelo alisado. Isso é maus tratos. Alguém pode falar, não, eu amo meu cachorro. Não, você não ama. Você pode amar um filho que talvez você não tenha tido. Um filho que você perdeu. Um filho que foi embora. Uma filha, no caso, né? Mas o animal, esses não são valores desse animal. Ele está em sofrimento. Um animal não precisa de festa de aniversário, de bolo de aniversário. Ele não precisa se colocar adornos, adereços, acessórios para que ele se sinta bem. Isso é seu. Isso é humano. Né? Então, abandonar um animal e causar outros tipos de maus tratos é tão ruim quanto humanizar o animal em excesso, retirando o animal do seu sistema familiar também. Nossa, eu tenho um negócio com animal que é... É interessante isso, né? Eu amo o meu cachorro. Você ama ele cachorro? Você ama ele gato? Você ama ele ferret? Eu já tive ferret. Ferret tem um cheiro que ou você ama ou não dá para ter. Sim. Porque não dá para ficar jogando. É o cheiro característico. Eu tenho saudade do cheiro dele, porque era o cheiro deles. Então, você ama o cachorro? Interessante essa questão. Você ama o seu marido como ele é? Você ama o seu filho como ele é? Você se ama como você é? Não. Então, tá aí. Se você não aceita o cachorro sendo cachorro, é porque você não se aceita. Você só aceita o outro como é, na medida que você se aceita como é. E a gente percebe, né, muito nítido. Quando o cachorro ele vem do pet, que ele tomou banho, ele vem com aquela gravatinha, ou sei Ele lá se o que. esfrega no chão, Não, na né? hora, assim, você vê que, né, ele não quer aquilo. A gente tem o hábito de não colocar, porque a gente já sabe que ele não gosta, e ele não quer, ele quer ficar bem, ele só tem que ficar cheirosinho, assim, porque também é para a pele, é limpeza, né, Sim. higiene, mas, assim, é muito claro que eles não gostam, e eles demonstram isso pra gente. Mas às vezes eles gostam, para agradar o dono. Os meus não gostam, não. Às vezes eles demonstram uma felicidade de agradar o dono mesmo, de saber que vai receber elogio porque tá com uma roupa ou um pingentinho. Eu tive pet shop 17 anos, né? E às vezes o cliente reclamava dizendo assim, ô, doutor Marcos, o cachorro não veio cheiroso dessa vez, né? Nem das outras, não tá vindo cheiroso. Então, foi uma orientação minha. Porque o animal tem 20 vezes mais células olfativas que nós. Então, um perfume que para mim é gostoso, para o animal beira o insuportável.
Então, a pessoa acha que o animal tem que vir completamente cheiroso. E não pode, isso é extremamente agressivo. Então, nós temos estresse olfativo, nós temos estresse luminoso quando submetemos o animal a um shopping center de domingo, onde ele passa a ter muito estímulo sonoro. O animal ouve 4 vezes, tem sensibilidade auditiva 4 vezes mais que o homem. Então, de repente, estar num shopping tem estresse auditivo, estresse sonoro, estresse no olhar, estresse no cheiro, no odor, né? Então, é isso que as pessoas precisam entender, né? E disse tudo. Às vezes a gente tá no shopping, a gente vê o animal, ele tá assim, ó. Tem uns que eles estão tão estressadinhos que eles não gostam, gente. Quer dizer, tem muitos de nós não gostam de Pois shopping. é. Você imagina o animalzinho. E agora eu tô vendo gato no shopping. Você já viu? Não, ainda não peguei. Eu vi gato de coleira no shopping. Eu achei tão curioso. As minhas não ficariam mais nem 5 minutos. Mas porque o gato é mais difícil ainda Sim. nessa É situação. outra relação. É outra relação. Outra relação. E uma vez nós vimos, e o coitadinho, você sabe, é que o gato fica com cara de bravo, né? Você vê que o gato estava incomodado. E os cachorrinhos assim, tremendo, você vê que eles estão ali num sistema de estresse muito grande. Exatamente. E é exatamente isso que a gente, parafraseando Buda, né? Só existe um mal, a ignorância. Só existe um bem, o conhecimento. Então, a gente só pode levar conhecimento para que as pessoas possam, através da ordem, amar os animais de um jeito, uma forma mais adequada, mais dosada, né? Porque o ser humano, ele não tem muito limite, né? Essa é uma característica nossa, né? Então, da espécie nossa, né? A gente acaba ultrapassando todos, né? E perdendo a coerência. Eu acho que a gente está num momento que a gente tem que rever todas as nossas relações. E a relação tutor-tutelado, animal, é uma delas, com certeza. E adestramento? Acho interessante, de alguma forma, o animal, ele precisa ter o seu comportamento, muitas vezes, modificado para conseguir ter uma relação mais saudável, estando no mesmo ambiente, sob o mesmo teto, né? Desde que seja de uma forma inteligente, respeitando as características da espécie e tal, sim. Não, e no sentido de ensinar truques? Errado. Errado? Sim. Ainda bem que eu não levei o amigão. Sim, entendo errado. O animal não está para nos satisfazer os nossos aspectos lúdicos dessa forma, através de reforço positivo, ensinando ele aquilo que nós achamos que é interessante. O cachorro, ele quer brincar de bolinha, ele quer interagir, né? Mas esses ensinamentos excessivos, né? Tanto é verdade que na nossa época, quando criança, tinha circo. O circo tinha animais, né? Hoje isso não é mais tolerado, né? Nossa, que bênção. Nossa, que não é mais... né? É absurdo, é absurdo. Daqui 20 anos a gente vai... Hoje a gente acha essa conversa estranha. Tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo não está concordando conosco. Mas daqui... Eu falei 20, né? Mas daqui 5 anos as pessoas terão uma outra visão. Uma visão de mais respeito aos animais. Como animais, Exatamente. Né? Considerando a espécie deles e não infantilizando-os. Esse é o problema. A gente vê os animais como crianças. Eles não são crianças. Eles são de uma outra espécie. É óbvio que eles têm a questão lúdica, né? E, diga-se de passagem, nos faz muito bem para a nossa saúde. No entanto, há um bom senso que a gente não pode ultrapassar. Aliás, em todas as relações é bom senso. Uma relação de casal é bom senso. Uma relação de amigos, amigas, é bom senso. Uma relação comercial é bom senso. Por que a relação homem-animal não teria limites e um bom senso a ser estabelecido? Porque tem que ser uma relação de cima para baixo, né? Eu quero que você dê a patinha. Mas por que ele tem que dar a patinha? Né? Por que a gente tem muito isso? Às vezes o cliente compra um cachorro e adquire um animal e deixa no apartamento sozinho o dia todo. Sabe para quê? Para chegar em casa, ele abrir a porta e ter alguém para abanar o rabo para ele. Aí, quantos clientes eu perdi quando pretensos clientes, né, que chegaram para mim e falaram: doutor, eu quero comprar um cachorro. Eu falo: que legal, que bacana. Me diz tua rotina. Doutor, eu trabalho demais. Eu saio às 6 da manhã, volto meia noite. Final de semana eu viajo. E você quer ter o cachorro para quê? Compra um cachorro de pelúcia.
Esse animal vai ficar sozinho, se sentindo abandonado, rejeitado, preterido dentro do apartamento. Para quê? Para quando você, ao se sentir solitário, lançar a mão do contato para com esse animal. Não, não vai ter animal. Não é certo isso. E aí a pessoa fala, puxa, é verdade. Alguns. Outros se ofendem e saem batendo a porta. E, doutor, para os animais que vivem em apartamento, então, assim, o que é indicado? A gente tem uma rotina com eles, eles precisam andar, chegar perto da terra, eles precisam ter isso diariamente? Precisam. Renata, exatamente. Passeios 2, 3 vezes ao dia. E se você não tem tempo, não tem problema. Contrata um dog walker, leva numa creche onde esse animal vai ter contato 2, 3 vezes por semana, é o suficiente. Mas isso você está falando animal ou cachorro? Animal, Porque o gato já não rola não, isso. O gato nem vai querer, né? O gato... Mas o cachorro, a gente percebe o animal, o amigão, a necessidade que ele tem de interagir e de extravasar, né? Perfeitamente. Extravasar. Perfeitamente. Com membros da mesma espécie. É isso que eu falei, estar com os meus. Com os meus, Tem cliente que nessa hora fala assim, doutor, eu não vou levar em creche de jeito nenhum, essa orientação sua nem fora de cogitação. Fala, por quê? Lá ele vai apanhar, ele vai bater. Então, você tem filho? Tenho. O teu filho, quando foi pra creche, não bateu e apanhou? Não mordeu Na ninguém. escola, não mordeu ninguém. Ah, sim, meu filho vivia mordido. Teve reclamação que ele mordia também. Então, isso é normal. É lógico, ninguém vai colocar um pincher com um pitbull, não é isso, né? Mas veja a falta do bom senso, né? Então é importante que a gente tenha esse esclarecimento, né? E ele tem que ter contato com a espécie dele. A espécie dele. Precisa aumentar a sociabilidade do amigão. Não, Você está roubando isso do seu cachorro. Pois é. Privando. É que a gente mora em condomínio e assim, eles se cruzam ali enquanto eles estão caminhando e tal, mas não tem aquele espaço para correr, para brincar, sabe? Eu sei. Hoje nos prédios eles já estão contemplando espaço pet, da necessidade disso, né? Isso. E é muito legal. Outro dia, no meu prédio, a pessoa estava voltando do espaço pet e eu olhava na outra sacada, tinha um cachorro. Ele estava louco que o amigo estava lá embaixo e ele estava na sacada. É igualzinho, né? A gente, quando vê alguém, eu quero sair. É muito legal essa interação, né? É saudável, né? Para nós e para eles também, né? Estamos há praticamente 12 mil anos, né? Se relacionando diretamente com cães e gatos, né? Então, é uma relação duradoura, né? Tanto que no inconsciente coletivo tem aquelas frases, né? É melhor um cachorro amigo do que um amigo cachorro, né? Isso. O cachorro é o melhor amigo do homem. Da onde vêm essas frases? Do inconsciente coletivo, de uma verdade, né? Tudo que vem do inconsciente coletivo tem uma ligação com a realidade, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Então, há uma verdade em tudo isso, né? Então, os animais, eles estão para se relacionar com a gente de uma forma saudável, não de uma forma tóxica, como nós estamos fazendo ultimamente. E isso é muito claro, porque cai a ficha agora, porque ele tem que se relacionar, fortalecer a história dele, né? Quem ele é. A espécie a qual ele pertence. E o cachorro, originalmente, eles vivem em matilha, né? Você falou tudo. É uma espécie gregária, sociável, não vive isolado. Se isola, adoece. É mais ou menos como a gente, né? Então, você quer adoecer um cachorro? Prende ele no apartamento. Aí vem o cliente, né? Olha, esse cachorro se coça muito, 30 dermatite, vive doente, eu gasto uma fortuna com o veterinário. Como é que é a rotina dele? Não, eu saio, ele fica no sofá, em casa, sofá. Ele não passeia? Não, muito pouco, doutor. Eu não tenho tempo, né? Então, se a senhora não tem tempo, não devia ter cachorro. Se a senhora não tem tempo, não devia ter filho. Porque na medida que a gente se coloca na condição de tutor ou de pai, a gente tem que ter tempo. Porque é uma demanda emocional que a gente tem que suprir. Ou a gente pode escolher, né? Se nós escolhemos esse caminho, isso é desculpa. É como eu dizer, eu não tenho tempo para meu filho, né? E o gato... Se o gato, tudo bem, tá no apartamento, que o gato, a impressão que ele nos passa é que tá tudo certo. Não. Não, também? Vou dar um exemplo. Há pouco tempo eu atendi um gato de forma online que vive na Suíça.
É uma brasileira que mora lá, que adotou Ai, que gato chique. Gato online, eu vi isso. Eu atendi um gato online que vive na Suíça, isso é muito chique. Foi uma consulta. Vou dar risada, foi uma consulta homeopática, que é nem especialidade. Aí eu falei para a brasileira, né? Falei, escuta, tem muito gato aí? Ela falou, olha, a coisa mais difícil é você ir acordar em doar o gato para você. Eu falei, nossa, então eu vou exportar gato para a Suíça, né? Assim que você chega na Sociedade Protetora dos Animais, no abrigo, e eles fazem um questionamento, onde você mora? E eu moro em apartamento aqui na cidade que eu moro, eles dizem assim, então a senhora não pode ter gato, porque o gato sai. O gato é uma espécie territorialista. Ele precisa sair de casa, ele precisa ter contato com outros animais, ele precisa expandir o seu território. Como ele vai fazer isso dentro de um apartamento fechado? Nós não vamos fornecer gato para a senhora. Ela teve que andar, pegar o carro, andar, ir em algumas fazendas, que às vezes tem nascimentos de gatos nessas fazendas, por conta de ratos que eles caçam, e aí o fazendeiro na Suíça doa o gato para as pessoas que querem ter animais. Ela teve que pegar um clandestino. Veja como há maus tratos na nossa relação com o animal. Na Suíça, você não pode ter um gato no apartamento. Então, um gato lá é respeitado a sua característica da espécie, né? Que é uma característica territorialista. O gato sai. É óbvio que num grande centro isso não seria possível. O gato é atropelado, envenenado, Sim, controle de natalidade, muito. né? A gente não está estimulando isso, muito pelo contrário. Eu só citei o exemplo. Veja o que é uma visão diferente, uma quebra de paradigma. Eu mesmo que trabalho com isso, eu me assustei com a resposta dela. Eu fiquei extremamente surpreso. Falei, gente, olha a consciência desse pessoal da Suíça. O quanto a gente tem que aprender. Ele é territorialista. Eles estão certos. É verdade. E não deve vender chumbinho na Suíça, né? Não deve ter. E como que a gente minimiza isso? Eu não minimizo. Não. Não. Inclusive, eu faço uma meia-culpa. Eu achei um gato na rua, né? Meu filho achou, tinha mais ou menos uns 2 meses de idade, esse gatinho. Ia morrer atropelado, eu peguei esse animal e ele vive dentro de um apartamento de 50 metros quadrados, totalmente telado. Então, isso está errado. Eu olho para isso. E na medida que eu tenho essa consciência hoje, eu repensaria as minhas atitudes. Talvez pegar um animal, depois, ainda retirada do perigo ali, né? E depois ir numa rede social, tentar uma adoção de alguém que tem uma casa, numa cidade que é possível, ou o quintal telado, um espaço maior, né? Então, eu mesmo entendo como errado essa situação da minha gata hoje, né? Que é a gata Belinha, né? E eu olho para isso, né? Nossa, eu achava que as minhas gatas estavam no paraíso. Fazemos o que podemos. Vai fazer o quê? É boa a tua fala. O bom é inimigo do ótimo, o ótimo é inimigo do bom, melhor dizendo. Então, assim, a gente quer, esse é o ideal. Parafraseando o Luiz Antônio Gaspareto, ele dizia, existe o ideal, existe o real. Qual que é a minha realidade hoje? Morar em São Paulo, um apartamento pequeno, e achei um gato de 2 meses no meio da rua. Que é uma alegria esse gatinho em casa. Mas ela tem a função, eu aceito o seu destino, ela tem a função dela junto a vocês. Ela tem o seu destino. Mas se a gente puder orientar as pessoas nesse sentido, né? Eu contei o exemplo da Suíça, que é uma realidade completamente diferente da nossa, né? É do 8 a 8 mil, né? Não dá nem para comparar. Mas veja, só para o que é um outro olhar. O que aqui seria completamente inadequado, um gato sair no quintal para passear, lá é o certo. Por quê? Há um respeito à natureza, da fisiologia, a essa espécie, né? E não só isso, né? Quem encontrar esse gato na rua provavelmente não vai fazer mal para ele. Ele vai poder dar voltinha e voltar para casa, que para mim seria o mundo ideal, ter um tutor, poder dar voltinha e voltar para casa. Aqui, se você fizer isso com o seu gatinho, vai dar bem ruim. Mas o importante de ter a informação é que agora, caso a gente consiga esse melhor cenário, a gente já sabe que é o melhor para o animal. É que nós ultrapassamos nosso tempo. Nossa, nosso tempo tá bom, né, gente? Delícia. Assunto que a gente não gosta.
Então vamos para o fim. Vamos lá, então. Deixa eu mostrar de novo para vocês. Então, aqui os livros do Dr. Marcos. Gostei que eles são para iniciante, então dá para a gente se divertir mesmo sem ser veterinário. Olha, como eu venho do rádio, né, e o rádio fala para todo mundo, eu escrevo também para todo mundo. Então, o livro é para o entendimento de todas as pessoas. E, doutor, quem quiser comprar, está disponível? É só entrar em contato comigo que eu encaminho pelo correio. Autografado. Bacana. O nosso autografado. Aqui, ó. Olha que nós ganhamos, autografado. Ai, gratidão. Então, deixa, por favor, seus contatos. O Dr. Marcos também tem programa na Rádio Vibe Mundial. Vibe Mundial, que mudou já faz tempo o nome e a gente ainda cai no antigo. Deixa seus contatos, por favor. Perfeito. Bom, tem meu site, www.drmarcosfernandes.com.br, o meu Instagram, @oficial Dr. Marcos Fernandes. Eu estou na Rádio Vibe Mundial há 22 anos, todas as segundas-feiras, às 15h30. Coloquem na agenda aí, que deve ser um baita conteúdo. Eu estou fascinada com o Então, vai lá, seus contatos. E no meu caso, quem quiser acompanhar mais sobre o meu trabalho, sobre as terapias, também os cursos e mentorias, vocês podem me acompanhar no @Renata Palomo e @Renata Palomo em tudo, no TikTok também, no YouTube, que agora eu estou começando o trabalho lá também. Joia, os meus contatos estão aparecendo aí, Cibele dos Santos, em todas as plataformas também. Adoramos falar com vocês e, de novo, agradecendo e pedindo para se inscreverem no nosso canal, curtirem o vídeo, acionarem o sininho. E gratidão por nos assistirem. Gratidão, doutor, pela participação. Obrigada, foi muito, doutor, muito foi 10. muito bom. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa. Foi tão bom que a gente até passou do horário. Viajamos aqui. Pessoal, muito obrigada por todos vocês. Continuem mandando mensagem para a gente. Como a Cibele falou, se inscrevendo no canal e até a próxima quinta. Boa semana, até a próxima. Até mais, gente.